Olá, é um prazer que eu venho trazer para vocês a live do dia 4 de maio de 2020 com Cristiano, Pagania, Diego. Esses pensamentos, né, que eu ouvi, que foi uma troca de experiência a todos que participaram, dando suas dicas aí. E sabemos que as mudanças são reais, você querendo ou não. Podemos viver, criar em nosso dia a dia pensamentos positivos, alinhar os pensamentos com boas coisas, materiais, estudos, aperfeiçoamento e dicas como esse. Vamos juntos construir, evoluir, inovar em uma nova fase. Atualmente é o que todos procuram, todos temos a esperança de um mundo melhor. É isso aí que eu deixo para vocês. Curtam aí essa experiência aí desses profissionais com a troca de experiência para vocês. Reproduzido em voz pelo Centro Técnico Vida Ativa. Tá? Um grande abraço. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma live agora. Então vamos trabalhar a mente, gente. Estamos com um super tema para hoje. Então, como que a gente consegue administrar a mente humana para a gente adquirir, então, uma alta performance agora? Né? Nesse momento que a gente está em casa, né? Um pouco estressado, um pouco cansado. Né? Vou trazer aqui um coaching para a gente estar conversando. Aí, muito bem, nosso coaching está entrando. Vamos chamar o Diego aqui, que a gente vai ter muito assunto hoje. Ele fez lives a outra vez que ele falou sobre esse tema. Acabou ficando 2 horas, mas agora é só uma. Haha! Boa noite! Boa noite, meu querido amigo. E aí, meu querido Diego, olha só, né? Tudo e bem aí, vamos por aí? acalmar esse povo? Tudo certo. Vamos, né? Vai dar tudo Precisamos, certo. então. Tem que dar, né, Diego? Eu acho que a gente fica um pouco estressado, né? Eu até te contei hoje por telefone que eu acordei irritado, passei o dia irritado. Ainda que eu tenho sorte que aqui em Caxias tem academia para poder desestressar um pouco, né? É uma coisa boa. Mas quando a gente começa a falar um pouco de estresse, né? Como o estresse altera a nossa forma de pensar e a nossa tomada de decisão, né, Diego? Eu acho que isso é super complicado, né? A gente lidar com nós mesmos, né? Acho que esse é o maior desafio, o maior inimigo interno é nós, é isso? É isso. A nossa mentalidade, Cris, aquilo que a gente acredita, ele determina os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos, as nossas ações. E mediante a todo esse, eu chamo de pandemônio, tá? Tudo isso que está acontecendo, a gente acaba perdendo várias saúdes. Mas, Cris, antes da gente começar, eu queria fazer um desafio. Eu acho que hoje é uma live totalmente diferente das demais. Aqui a gente não está para vender produto, a gente não está falando de tecnologia, nós estamos falando de vida, né? Eu acho que o Projeto Sol ele vem aí ao encontro das necessidades das pessoas, não pensando num lado comercial, mas num lado de humanização. Então, talvez a mensagem de hoje, aquilo que a gente vai debater aqui, sobre neurociência, sobre comportamento, sobre vida, pode até salvar a vida de alguém. Porque o desespero, a falta de saúde mental neste momento, levam pessoas à depressão, levam pessoas até ao suicídio. Você vê o índice de agressão ou feminicídio, ele aumentou absurdamente nesses períodos de quarentena. Então, talvez a gente entendendo melhor o nosso sentimento, o nosso comportamento mental, nós consigamos passar por toda esta pandemia de uma maneira mais saudável. Então, meu desafio a gente está com 30 pessoas agora no início da live. Certo. Essa mensagem vai ser bacana para essas 30, mas de repente essas 30 pessoas conhecem alguém que precisa de uma mensagem de motivação, de uma mensagem de ativação, conhece alguém que está precisando de uma palavra que vai trazer forças interiores para passar por toda essa situação que todos nós estamos vivendo. Então, meu desafio é que cada um de vocês convidem mais 10 pessoas. E, de repente, dentro dessas 10 pessoas, essa live pode fazer uma mudança ou fazer toda a diferença na mentalidade e no comportamento dessa pessoa que você vai inserir nesse bate-papo que nós vamos fazer hoje. Fala um pouco dessa ativação agora. A gente consegue ativar o cérebro de outra pessoa e dar um comando, de repente, apenas com uma frase ou uma palavra, a gente consegue desenvolver uma mudança, Diego? Sim.
nós temos três mentes. Eu vou explicar de uma forma simplificada. Posso me apresentar rapidamente para que as pessoas entendam de onde vem essa ciência? Vamos lá. Não, é que, gente, o Diego é tão íntimo meu que eu nem apresentei. A gente é amigo. Por favor. A gente inventou o vinho online, né, Cris? A gente toma vinho online. Eu aqui antes da pandemia. Antes da pandemia, o ano passado. Antes da pandemia. Vinho online. Vinho online. Mas pessoal, vai lá, nós temos três. Se apresenta primeiro. A minha formação é na área de farmácia, trabalho na área farmacêutica há muitos anos. E há alguns anos atrás eu vivi uma crise de estresse muito grande. Encontrei um amigo em Congonhas e ele disse: Diego, se você não mudar o seu estilo de vida, provavelmente você não chegue a tal idade. E eu estava tão estressado que eu nem dei bola para ele na hora que ele falou isso, mas aquela frase ficou na minha mente. Algum tempo depois eu liguei a ele e falei: ô querido, por que você disse aquilo e o que você acha que eu tenho que fazer? Aí ele me fez uma sugestão de fazer um curso de coaching, que na época eu fiz pelo IBC, que foi a minha primeira formação na área comportamental. Depois disso, Cris, eu me apaixonei por esse universo e hoje sou especialista em neurociência do comportamento. Porque tudo, seja na área da saúde estética, na área pessoal, tudo começa na sua mente. Vou dar um exemplo da área da saúde estética. Você vai lá e trata a gordura do seu paciente, mas se ele não mudar a mentalidade e ele não parar de comer da forma que ele comer anteriormente, ele não vai ter um resultado perpétuo. Mas dizer isso de uma forma simples, como estou dizendo, parece simples, mas não é. Existe um estudo científico feito por PET scan, que é como um termômetro do cérebro, que mostra que a excitação de uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela é muito maior que a excitação por cocaína. Então, ou seja, a comida, ela mexe com o comportamento da pessoa de tal forma que ela fica com o seu comportamento autônomo prejudicado. Aí você me diz, o que é comportamento autônomo? Nós temos três cérebros, Cris, ou três pensamentos. Primeiro é o consciente. Aquilo que eu estou falando com você aqui. O meu outro é o subconsciente, que é aquele que eu digo para você assim: Cris, qual que é o número do seu RG? Rapidamente você me diz o número do seu RG. E o outro é o seu inconsciente, que nós chamamos de mente negra, ou aquele lugar que você não tem controle, mas ali ficam os seus comportamentos autônomos. Ou seja, muitas das suas ações, das suas reações, elas acontecem de forma automática. E essa forma automática dita todo o seu comportamento. Eu vou dar um exemplo. Então é que nem dirigir um carro, por exemplo. Quando a gente dirige um carro, a gente nem pensa mais se ligou o pisca, se autônomo, se já está no seu inconsciente. Você não sabe se está trocando marcha, que marcha você está. Como escovar os dentes. Quando você acorda é automático. Você vai ao banheiro, a primeira coisa que você faz é escovar os dentes. Bom, mas essas três mentes, elas são treináveis. Então imagine, se você tem uma reação autônoma, uma reação impulsiva, de nervosismo, hoje você me disse assim: eu tô com vontade de dar um coice, eu tô nervoso. Mais ou menos isso, não é? Acordei nervoso hoje. Coitado. Eu sei que você não fez nada disso, mas... Eu sei que você não fez nada disso, que você é uma pessoa que tem muito equilíbrio emocional. Mas a pessoa que não tem, ela tem essas reações de forma autônoma. Na hora que ela vê, ela já ofendeu pessoas, ela já fez coisas que ela não queria fazer, e na hora que baixa essa poeira, ou seu temperamento se equaliza, ela já teve aí consequências não esperadas por um comportamento autônomo. Pensando nisso, Cris, quando a gente fala de mentalidade de alta performance, nada mais é que eu entender os comportamentos da minha mente, conhecer todo este processo e dominá-los. Mas o autoconhecimento, então. Você está falando do autoconhecimento agora. Isso. Eu recentemente estive em Palmas com um hipnólogo. Eu estava dando um curso de lipochoque e o cara rapidamente me explicou como que se hipnotizava. Cheguei aqui em Bauru, hipnotizei a empresa toda, cara. Fiz todo mundo dormir, todo mundo travar as mãos. Porque é uma técnica muito simples, é uma técnica de permissão, não é magia, não é nada de outro mundo. Simplesmente você consegue dominar o inconsciente. E esse inconsciente da pessoa dita os movimentos. Então, quer dizer, quando ela acredita que a mão dela está grudada, de forma inconsciente, ela não consegue soltar as mãos. Mas tudo isso é permissão e mentalidade. Bom, posso fazer uma introdução em relação à pandemia? Claro, vamos lá. Que é esse período, Diego, que o pessoal está estressado, está em casa, né? Precisa vender. Tu sabes, tem muitos profissionais que estão assustados porque a clínica está fechada. E às vezes não conseguem nem se gerenciar a si mesmo,
Né? Como é que vai tomar uma atitude para salvar uma clínica se não consegue nem colocar, né, em ordem o seu pensamento? Exatamente. Ô, Cris, essa pandemia, ela nos pegou de forma que nós não estávamos preparados para algo similar. Ou seja, se você perguntar para os seus avós, talvez eles não viveram nada similar a isso. Que nos tirou totalmente o direito de ação. Ou seja, você é um empresário, você chega na sua empresa, você não pode abrir as portas. Você Sim. tem recebimentos e você não pode receber porque as pessoas estão sem condição de pagar. Você tem que pagar dívidas e você não tem dinheiro para pagá-las. Então, desestabiliza totalmente a segurança do ser humano. Por quê? Porque nós temos um tripé que é comprovado cientificamente que nos dá qualidade de vida. O primeiro fator nesse tripé é a nossa saúde mental, que é o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental. Qual que é o primeiro fator que a pandemia arrebentou? A nossa saúde mental. O estresse, a ansiedade, a insegurança. Tudo isso está acontecendo aí dentro da mente de todos os profissionais, aliás, de todos os seres humanos que estão passando por essa pandemia. O segundo pilar deste tripé é a minha saúde física, que é a condição geral do meu corpo em relação a doenças e vigor físico. E quando alguém te diz assim, Cristiano, não abraça mais quem você gosta, porque você pode pegar uma doença que vai tirar a sua vida. Não é? Verdade. Não dá mais a mão para aquela pessoa que você adora cumprimentar, porque você pode pegar uma doença que te leva à vida. Então, o aspecto segurança na questão da saúde física ficou muito abalado também. Eu tenho colaboradores que estão com medo até de atender o telefone, porque está achando que se espirrar do outro lado da linha, ele vai pegar a corona do outro. Sim, mas tem esse estresse. O trauma. Tem um trauma. É um trauma. A pessoa às vezes já teve algum caso na família de alguma doença, perdeu alguém. E a terceira saúde, ela está muito abalada, é a nossa saúde social, que é a capacidade do indivíduo interagir com outros e conseguir prosperar em ambientes sociais, além de gozar dos benefícios dessas interações. Quer dizer, que prosperidade nós temos hoje no nosso ambiente social? Nenhuma. Nenhuma. Viver sozinho, então, dessas três saúdes, fora, não é fisiológico. Viver sozinho não existe, né? O ser humano foi feito para viver em grupo. Não é isso, Diego? É isso. A gente, quando não se relaciona com o próximo, nós temos um abatimento psicológico de forma que a gente nem mensura. Vou te dar um exemplo. Se você der informações positivas ou viver momentos positivos e alegres da sua vida durante o seu dia, vamos dizer assim, no final do dia você vai estar andando de forma ereta e possivelmente os seus lábios estarão sorrindo. Agora, se você é privado de todas essas condições e dá a você informações negativas, em 3 minutos, meu amigo, você está andando de forma depressora, você se dobra e o seu olho se cai. Para você ver como a sua mentalidade dita toda a sua fisiologia. E às vezes a gente conhece uma pessoa que está com uma mentalidade negativa pelo olho. Quando ela está entristecida, a primeira coisa que acontece, o aspecto do olho cai. E essa pessoa se curva e dela você não vê nada positivo. Por quê? Lembra aquela frase que a gente escuta sempre, e é uma grande verdade? Você é aquilo que você acredita, meu amado. Se você acredita que tudo vai dar certo, você vai viver esperança. E se você acredita que tudo vai dar errado, você colhe mentalmente já essa derrota. E aí a sua fisiologia já começa a sofrer por antecipação. E essa então, é a grande questão. A escolha do sucesso começa já na decisão da mente, que tu estás me dizendo. A pessoa já escolhe o caminho do sucesso antes, não tem essa. Exatamente. Se nós não tivermos a capacidade de controlar a nossa mente com uma mentalidade positiva, nós teremos a nossa primeira derrota. O nosso comportamento vai nos levar sempre a algo destrutivo. Eu vou te dar dois exemplos que são históricos, tá? Primeiro, falando de Bíblia, eu tenho certeza que tem muitos cristãos aqui que estão nos assistindo. Lá tem uma palavrinha chamada fé. E a fé são as coisas que não se veem, mas se esperam. Essa é a definição da palavra. Se você for para o universo, você tem a lei da atração. Tudo aquilo que você pensa e que você chama, ela vem ao seu encontro. Então você entende que o poder da decisão nesse momento é algo extraordinário? Quando a gente tem a consciência que a escolha do nosso futuro, daquilo que vamos sentir, da forma que vamos reagir, é que vai ditar o nosso futuro.
Eu tenho um exemplo muito interessante, ô Cristiano, que eu quero dividir com você das mentalidades. Eu tenho até aquele videozinho aqui, não sei se você se lembra das crianças. Sim. Peraí, não sei qual que é das crianças. É quando você fez o coaching, lembra as crianças? Fala sobre preconceito. Ah, sim. É tudo uma questão de mentalidade. Sim, Depois eu exato. tenho ele aqui para passar. É lindo. Mas eu tenho 3 mentalidades que a gente encontra nesse momento em todas as pessoas. A primeira dela é a mentalidade miserável, eu falo. O cara está vivendo tudo isso e ele só sabe ver o lado ruim das coisas. Ele vive a síndrome do coitadinho. Então, tipo assim, você liga para ele e fala assim, nossa, mas que dor na minha perna. Mas, Cris, você não sabe a dor que está na minha perna. Então, a pessoa se coloca com uma mentalidade introspectiva e ela só se fragiliza. Eu chamo de vítima das circunstâncias. E essa mentalidade miserável, consequentemente, vai levá-la ao quê? Ao comportamento miserável, a um resultado miserável e provavelmente a uma vida miserável. Mas, Diego, eu digo assim, só te interrompendo, essa vida miserável que tu fala também é uma escolha, às vezes, é uma escolha da pessoa. Eu vejo pessoas pão duras assim, gente, ela guarda tanto aquela coisa, pode ter dinheiro, mas ela é miserável, porque ela não gasta nada, nem com ela mesma. Mas tu não acha que isso é uma falta de autorresponsabilidade? Porque também tem aquelas pessoas que botam sempre a culpa no outro, né? E eu acho que arrumar desculpas é a coisa mais fácil do mundo, né? Tem aquele ditado, né? Tem pessoas que fazem e tem aquelas pessoas que dão desculpa, né? Separam, né? Porque sempre tem uma desculpa, né? Ah, não consegui por causa disso, por causa do corona, por causa... Né? Como é a autorresponsabilidade? É o que a gente mais escuta hoje. Ô, Cris, só vou falar de mais 2 mentalidades para responder isso que você acabou de me dizer. Tá. Nós temos a mentalidade conformista, aquela pessoa que tudo tá bom. Por quê? Porque ela vive uma ausência de esforço. Então, ela dando o sabotador a ela mesma, que tudo está perfeito, ela, então, não tem que agir. Concorda? Então, tudo está bom. E a outra mentalidade é a expansiva. É a que nós precisamos hoje. Que é aquela pessoa otimista, que cria novas habilidades, que vive em constante evolução, que supera limites. Porque se você expandir a sua mente, você vai fazer as coisas de forma diferente e, consequentemente, vai colhê-las de forma diferente. Aí você me disse agora um exemplo aí. Tem pessoas que guardam dinheiro e vivem uma vida miserável. Tem Sim. pessoas que não sabem usufruir daquilo que ela mesma conquistou. Tudo isso está muito relacionado, querido, ao histórico de vida dessa pessoa. De repente, a cultura empregada, o histórico familiar, a maneira que foi criado as conexões neurais ou os pensamentos durante a criação desse indivíduo é o que determina a ação dele hoje. Porque nós não somos frutos só do presente. Nós somos frutos de uma história. E essa história constrói em nós um caráter. Porém, quando a gente entende a questão do nosso livre-arbítrio, quando a gente expande a nossa mente e entende a questão da escolha, igual você diz, é possível reprogramar todos esses pensamentos. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se você pegar os maiores mártires que já existiram, ou pegar os maiores pensadores, eles nasceram de uma fragilidade. Onde ele foi forte era onde ele era fraco. Mas chegou um determinado momento que ele entendeu o poder do comportamento. Que essa é a questão máxima para mim hoje. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem uns 3 pensamentos. Quando a gente olha a situação difícil, vem a mente miserável. Puxa, que bosta. O que está acontecendo? Isso aqui está terrível. Minha vida acabou. Como que eu vou pagar minhas contas? Aí daqui a pouco vem a conformista. Olha, mas eu já fiz o meu máximo até aqui. Todo mundo vai ter que entender. E aí, ao mesmo tempo, você fala, mas se eu fizer isso aqui, talvez melhore. Olha, se eu tentar essa outra alternativa, talvez eu consiga um outro caminho. Aí você tem as 3 escolhas. E, infelizmente, Cris, todos nós temos, todos os dias, a escolha. Mas não é todos os dias que nós somos otimistas. Nós temos dias que somos conformistas, temos dias que somos miseráveis e temos dias que somos otimistas. Mas a partir do momento que eu sei do poder da escolha, eu começo a praticar um exercício. Porque o meu cérebro, ele vai absorver novos comportamentos conforme a informação e a ação que eu executo. Não é hoje simplesmente eu ver essa live e falar assim, a partir de amanhã eu só vou ser otimista. Vai ser um exercício.
Você vai ter que praticar otimismo de 21 a 265 dias. Ah, mas um hábito novo não se conquista com 21? Talvez para você, sim. Mas talvez para outra pessoa demore 265 dias. Então, o segredo é insistir, é persistir, é insistir, é persistir e continuar. Porque uma hora você vai chegar na sua homeostase de comportamento e aí você vai entender o poder que você tem na ação. Hoje, quando a gente vê coach, porque agora virou uma moda, né? E eu digo que muitos poucos são coaches de verdade. As pessoas fazem um curso de um dia. Mas se você se aprofunda nesse universo de neurociência, e eu sempre indico o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coach, que é uma instituição muito séria, você entende quando as pessoas dizem superpoderes? Já deve ter visto alguns slogans assim, viu? Sim. Superpoderes, extraordinário, nada mais é que o poder da ação, que o poder da decisão, entende? Porque uma vez entendido a fisiologia do cérebro, que é a forma de atuação, que é simples. Pensamento, sentimento e ação. Ação. Só que entre pensamento e sentimento, a descarga hormonal. E aí eu posso sentir prazer, posso sentir motivação, posso sentir tristeza, e isso vai determinar a minha ação. Mas, Diego, Muitas pessoas... como é que a gente se controla, né? Colocando no lugar das pessoas agora, dessas proprietárias de clínica, né? Tá no desespero, tá? Acordou ruim, né? Tá desesperada, não consegue evoluir para a mente expansionista. Tem alguma técnica, alguma forma que consiga aplicar para sair desse... A primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção é a questão da culpa, Cris. A culpa, ela tem a habilidade de escravizar a ação. Então, por mais que os fatores sejam externos, as pessoas ficam assim, puxa, se eu tivesse feito assim, e se fosse assado, e se eu tivesse guardado dinheiro, e se eu tivesse me planejado melhor. E aí, você vê um filho, às vezes, não digo passando necessidade, mas você não podendo dar a vida que você dava, você não está podendo trabalhar, você se culpa e se flagela. Então, o primeiro ponto é que não existe culpado. Eu não sou culpado da crise, você não é culpado da crise, ninguém é culpado da crise. Só que nós temos que ter uma segunda regra, a responsabilidade de mudar essa situação. E quando eu encaro essa responsabilidade de forma otimista, eu começo a construir um caminho. Mais adiante, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, que aí sim são os pilares que vão construir nessas pessoas novas habilidades. Através da persistência e através do exercício diário. Inclusive, depois, quem não me segue, que está aqui na live, Diego Ragonese, eu disponibilizo todos os dias um vídeo de neurociência. E ele sempre incita um novo comportamento. Então, se você tiver a capacidade de ouvir um vídeo por dia de 1 minuto e mudar aquele comportamento naquele dia e persistir nesse comportamento, em 30 dias você é uma outra pessoa. Com comportamentos diferentes. Ajuda a gente Lembra dos neurônios? Sol, então, com esse vídeo. Opa! Manda alguns pra gente tá nesse grupo. Gente, o material todo, só para quem não sabe, do Projeto Sol, tá no grupo do Facebook, tá? E também nos melhores amigos aqui do Insta, tá? Então, todo o resumo das lives, os documentos que os palestrantes deixam para vocês aqui, né? Então, acho que isso é um presente que o Diego tá passando pra gente também e mandar alguns materiais para deixar o nosso astral maior. Agora, eu tenho uma dúvida aqui da Flávia Peretti. Ela está falando da dor. A dor que nos coloca ao movimento da vida. Precisa sentir dor? É só na dor ou tem no amor também? Como é que é isso, Diego? Escolha. É escolha. Escolha, esse é o segredo. A dor, eu tenho uma frasezinha que meu pai dizia muito. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ah, boa essa. Essa é a frase Porque boa. se você fica vivendo o momento de dor, o que acontece? Você rapidamente vivencia só a dor. Agora, se você entende a dor como um impulsionador de mudança, ela é positiva. Mas a mudança de mentalidade, Cris, ela funciona como? Você é 50% os hábitos que você vive. Você é 30% o meio que você vive. E só 20% de você é genética. Então, logo, nós temos uma informação maravilhosa. 80% do que você vive pode ser mudado. Depende das suas escolhas. Olha aí. E aquela história de que a gente é o resumo das 6 pessoas que estão ao nosso redor, isso é válido? Olha, Cristiano,
o meio que a gente vive determina apenas 30% do nosso comportamento. 30%. Eu dou um exemplo, um alcoólatra. Ele quer parar de beber. Se ele continuar indo no bar, andando com pessoas que bebem, ele vai conseguir parar de beber? Não. É uma escolha. Então, se ele mudar o ambiente, andar com pessoas fitness, saudáveis, ele tem uma chance de 99% de parar de beber. Então, o meio que a gente vive, sim. Se você anda com pessoas tóxicas, provavelmente ela está influenciando a sua vida de forma negativa. E aí você tem duas escolhas. Ou tentar melhorar essa pessoa, ou afastar-se dela. É o direito de escolha, não é? Sabe que eu tive um amigo muito inteligente e ele disse o seguinte uma vez: se eu percebo que eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu troco de mesa. Ótimo. Ele não quer ficar ensinando ninguém, ele quer troca, né? Quer aprender, quer ter outro. Então, escolher as amizades, escolher os amigos profissionais com quem a gente está, com quem a gente escuta, né? Quantas lives a gente vê, você pode ouvir bobagem, como pode estar aprendendo aqui a se melhorar, como essa live. Quer dizer, são escolhas, né, Diego? Tá tudo dentro de cada um. Ô, Cris, o que você está dizendo está fazendo eu refletir aqui. Quantas pessoas eu ando que eu preciso mudar de ambiente? A gente começa, né? Realmente Sim. A gente perde muito tempo com aquilo que não merece nosso tempo. Eu faço sempre um desafio nos meus cursos. Você mesmo fez o coach comigo, você sabe o que eu estou dizendo. Para que você pegue um caderno de 10 matérias e você escreva, linha por linha, aquilo que realmente é importante para você. Eu garanto que você não escreve mais que 10 linhas. Então, às vezes, a nossa mentalidade expansiva nos coloca em lugares que não é necessário. Sendo que o nosso esforço pode ser despendido para aquilo que realmente tem sentido. Então, falta um raciocínio, eu acho, por parte das pessoas do que é importante para elas. Não é Exatamente. isso? Não, as pessoas não Quando eu tenho um diagnóstico real da minha vida, eu tenho uma prática, isso eu oriento as pessoas que estão aqui nos assistindo, de fazer um inventário. Desde a sua infância. Então você vai pegar um caderno de 10 matérias, e esse sim você vai escrevê-lo todo, e começa a escrever com riqueza de detalhes toda a sua história. E quando você acabar de escrever esse caderno, escolha uma pessoa da sua máxima confiança e compartilhe com ela todas essas informações e peça a ela um retorno. Você vai perceber que comportamentos destrutivos ou qualidades, ela te persegue durante toda a sua história. Então você consegue ter um diagnóstico real, o porquê aquilo acontece, como ele acontece e se ele é interessante continuar na sua vida ou não. A neurofisiologia do comportamento, que eu chamo de neurogênese, ela cria conexões neurais. Então, até os 7 anos de idade, muita coisa na sua vida foi criado aí na sua mente, Cris. Então, a sua mente, ela gerou comportamentos autônomos. Que perpetuam, que perpetuam, que perpetuam. Porém, a boa notícia é que eu posso fazer neurogênese de novo. Eu posso criar novos padrões mentais. Por isso que a gente fala mindset, mentalidade. Hoje, as pessoas, muito se falam de mudança de mentalidade, mas pouco se entende. Quando eu entendo que eu tenho que persistir com esse comportamento, aí eu pratico neurogênese. Lembra das boquinhas dos neurônios, quando eles se conectam? Criam um padrão de pensamento. Ele criou um padrão de pensamento, o seu novo comportamento, ele se transforma de forma automática. Aí você fala, mas como eu sei isso? É como quando você começou a ir na academia. Os primeiros dias eram terríveis. Você não conseguia, doía, você ficava com raiva. Depois de 6 meses, ficou tudo muito leve, prazeroso. E o dia que você não vai à academia, você sente um peso, uma saudade da academia. Por quê? Porque ele virou autônomo. Você conseguiu ultrapassar a barreira do hábito. Agora, Diego, uma coisa que eu vejo que impede as pessoas, às vezes, de se desenvolver mais rapidamente são os traumas. Né? Tu falaste do comportamento e da vida, né? Daqui a pouco teve um trauma lá atrás, né? E como fazer essa reorganização e recolocar uma memória de sucesso, enfim, que não impeça a pessoa realmente de agir profissionalmente. Né? Como é que a gente lida daí com os traumas lá atrás de infância? Tem um desbloqueio? Isso de forma...
é um trabalho um pouco mais profundo. A gente vai tentar explanar aqui, porque traumas, eles criam travas. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha 7 anos de idade, passou um grupo de garotos na frente da minha casa e me deram uma surra. Eu corri para dentro de casa e disse pro meu pai, apanhei dos garotos. Ele me pegou e me levou atrás desses garotos. Adivinha o que aconteceu? Apanhei de novo. Caramba, deu briga feia. Só que olha que interessante. Desse dia para frente, eu me lembro, com 8 anos de idade, eu entrei nas artes marciais. Com 14 anos de idade, eu já tinha a primeira faixa preta. Com 17, eu fui campeão paulista e brasileiro de vale tudo. E era a pessoa mais agressiva que você pode imaginar. Eu batia em alguém todo dia. Porque na minha mente, quando alguém discutia ou eu me sentia ameaçado, era inconsciente a minha forma de ação. Como eu tinha apanhado, gerou em mim uma rebeldia com uma ação. Então eu batia nas pessoas. Superei isso lá nos meus 20 anos de idade. Quando eu entendi que o que eu fazia era uma defesa. Sim. Era uma autodefesa. Então os traumas, Cristiano, eles existem em todas as pessoas. A primeira coisa que eu preciso fazer em relação a traumas é ter um primeiro passo que é reconhecimento. Tipo assim, eu entendo que eu tenho um trauma aqui. Já deu um passo grande. Porque a grande maioria das pessoas não tem a facilidade de aceitar que existe um trauma. Segundo, entender o que te causou o trauma. Terceiro, reviver essa memória de uma outra forma. Ou seja, mentalmente eu preciso viver aquela situação de forma positiva. A gente chama isso de exercício de regressão. Então você regride até o fato, vivencia mentalmente o fato de uma forma diferente e ele gira em você sentimentos diferentes e automaticamente reprogramam o seu sentimento em relação a essa ação. Isso é uma matéria muito complexa. A gente pode marcar uma live depois só para falar de traumas. Só para falar disso. É um negócio fantástico. É um universo que, se a gente entrar nele aqui agora, 3 horinhas a gente precisa no mínimo. Nossa, mas também quando eu entendo outras perguntas aqui. Tem ainda que falar de inteligência emocional. Estamos na metade da live. Temos ainda. Meu Deus. Mas é isso. Mas tem saída, né, Diego? Tudo tem saída, o importante, né? de você saber dessa limitação, desse trauma, é que quando reconhecido e feito um novo padrão mental, ele é um impulsionador. Porque o trauma cria em você novas habilidades. Então, na realidade, ele é uma grande oportunidade de crescimento. Vou te dar um exemplo de alguém que todo mundo conhece. Sabe aquele rapaz, aquele senhor, eu não me lembro o nome, que era pianista, que era tenor, que aí ele foi se atrofiando e os dedos travando, e toda vez que a gente parava, achava que ele ia parar, da fragilidade dele, ele criava uma nova habilidade. Então, quando eu consigo controlar as minhas fragilidades, eu transformo ela em habilidades. Isso é muito bacana. Então, quanto mais trauma, mais força. Mais habilidade. Sim, mais habilidade. Ô, Cris, então, a pessoa na mais realidade, forte. Se a gente tivesse a consciência... É que é difícil sofrer, né? A gente não gosta de passar por situações diversas. Ninguém, não. Porque tira a gente da nossa zona de conforto. Mas, se nós tivermos a capacidade de entender a riqueza que existem nos problemas, a riqueza que existe na dor, a gente pediria essas circunstâncias diariamente. Porque pode avaliar a sua vida, a minha vida e a vida de todo mundo que está aqui com a gente. Você cresceu mais no momento difícil. Você se superou quando teve uma grande dificuldade. Então, na realidade, são oportunidades que a gente deve agradecer a Deus. Obrigado por essa situação. Que através dela isso nos qualifica, não é? Você pode ter certeza, hoje, todos nós estamos preocupados com tudo que a gente está vivendo. Mas em um tempo muito breve, a gente vai olhar para essa situação e a gente vai ter se reinventado. Vamos passar por momentos difíceis, mas vamos passar por momentos de transformação. É como se fosse uma borboleta. Agora a gente está no casulo todo apertado. E a gente vai arrumar uma forma, até a gente sair desse casulo. E de repente a gente vai ver as asas que a gente criou. E aí você não é mais um lagarto. Aí você é uma borboleta, você tem asas. Você vai ter visões maiores, vai voar mais alto. E isso vai gerar em você superpoderes que você nem sabe que tem. Mas através da sua dor eles são manifestados. Porém, é necessária a escolha de fazer diferente. A psicologia positiva, Cris, eu insisto que nós precisamos praticá-la diariamente. Aqui eu vou propor um exercício para todos que estão aqui nos ouvindo, é que de manhã, quando você acordar, antes de qualquer coisa, para na frente do espelho e fala 10 qualidades para você mesmo. Fala 10 qualidades as quais você se orgulha de ter.
isso rapidamente no seu cérebro vai fazer uma liberação de endorfina, porque você vai estar massageando todo o seu emocional, mostrando que você pode, que você tem qualidades. E aí isso determina o seu dia, porque aí você então vai sair muito mais motivado, muito mais feliz. E isso é necessário, a prática diária, para gerar em nós mais felicidade. Gente, que fantástico. Então, amanhã de manhã, ó, eu devia ter feito isso hoje. Amanhã de manhã vamos para todo mundo. Acordou, vai para frente do espelho. Honestamente, o que nós temos de bom? Boa dica, Diego. Vou fazer isso amanhã. Depois te conto o que aconteceu. Faça e pede pro pessoal colocar lá no... Como chama o grupo? No Sol? Sim, no grupo, isso. Vou fazer. Vamos fazer colocar amanhã, então. O que eles sentiram após o elogio. Ou coloca por ele mesmo o elogio no grupo, porque a gente tem que criar uma corrente do bem. A gente tem que incitar nas pessoas uma psicologia positiva. E quando você começa a ter atitudes positivas, as pessoas ao seu redor ficam curiosas. O que está acontecendo com esse cara? E aí você tem que incitar eles. Olha, faz assim também. E aí você consegue gerar um clima, sabe? É um dos pilares da inteligência emocional que a gente vai falar agora. E agora a gente só tem... poucos minutos. E aquele vídeo, só te interrompendo, aquele vídeo, tem um vídeo no metrô que as pessoas, um começa a rir, ou num ônibus, acho que é no metrô, ou no trem. Ele começa a rir da gargalhada, dali um pouco o povo começa a rir do lado e o vagão inteiro começa a rir, ninguém sabia por que estavam rindo. Só porque uma pessoa estava rindo. Então isso contagia. Contagia. Isso contagia. A alegria contagia, a tristeza contagia, o otimismo contagia e o pessimismo contagia. Aí eu volto no que você disse, escolha. Quem você quer do seu lado? Gente, o que vocês estão falando para sua equipe? O que você fala para o seu marido, para o seu filho? O que vocês estão comunicando? O que vocês estão ouvindo? Como vocês estão se protegendo de tanta notícia ruim? Fica todos esses questionamentos para vocês se fazerem, para melhorarem o dia amanhã. É isso aí. E vamos falar um pouco de... Olha aí, tá me dando de exemplo a Mesoma. Eu tô aqui falando coisa boa, porque eu digo, gente, não pode, é muita desgraça. Eu fui contra isso também, por isso que se criou o Projeto Sol. Olha que coisa boa, né? Senão a gente não estaria aqui se não fosse o coronavírus, Diego. Você imagina se todas as pessoas, Cris, tivessem atitudes como a sua, de se preocupar com o próximo, como a gente teria um universo melhor? Ao invés de egoísmo, olhar para o próprio umbigo, eu olhar hoje para o meu próximo e tentar fazer algo positivo para ele. E tentar gerar vida naquela pessoa que eu vejo que está fragilizada. Eu tenho um exercício diário que eu faço, Cris, todos os dias eu mando uma mensagem para alguém. E eu falo para essa pessoa o quanto ela é importante para mim. Então, eu mando para você, Cris, você é um grande amigo, e vou elogiando e contando toda a nossa história. Cara, a gente recebe cada retorno maravilhoso. Isso gera vida. E até proponho para vocês hoje, se você puder pegar depois do seu celular, não esqueça de fazer isso, marca aí, manda uma mensagem para alguém que você deseja elogiar, dizendo para essa pessoa o quanto você ama ela, dizendo para essa pessoa o quanto ela é importante na sua vida, porque aí você gera vida nela e, consequentemente, ela te retorna com vida. E é isso que a gente precisa nesse momento. E a gente se alimenta, né? A gente se alimenta de vocês, clientes que estão aqui, né? Quando dão um elogio, a gente fica super feliz, né, Diego? Como empresário. Sabe que eu fico feliz, Cris? Quando eu vejo lá no meu Instagram depoimentos, depois das lives, depois dos cursos, sabe? E eu sempre tratei em todos os meus métodos o lado humanitário. Porque se a gente não colocar pessoas acima de processos, a gente nunca vai ter uma saúde de relacionamento ou de sucesso com elas. E, puxa, é muito satisfatório quando a gente encontra pessoas na feira, elas me abraçam e falam assim, professor, aquele curso naquele dia mudou minha vida. Mudou minha vida. E isso me enche, cara. Não é o valor financeiro, não é nada. Eu, se pudesse não trabalhar por dinheiro, como trabalho com coaching, não ganhando dinheiro, meu trabalho, na realidade, é na parte farmacêutica, eu faria com muito prazer. Porque você vê a evolução das pessoas e você vê a transformação delas, cara, é um negócio que me completa, sabe? É como um propósito da minha vida. Eu me encontrei nisso e sou muito feliz fazendo isso. Então, se eu precisar ficar 24 horas fazendo coaching ou tentando levar uma informação que melhora a vida das pessoas, eu faço isso com muito prazer. E eu vejo, às vezes, as profissionais, elas têm a faca e o queijo na mão, porque elas têm todas as clientes, tem tanta gente carente aí na lista que foi na clínica, que está precisando de um elogio, está precisando de uma palavra, mas não é um e-mail marketing, não é um WhatsApp sem ser pessoal, não, é uma mensagem específica para esse cliente.
sabe? E nesse ponto eu acho tão fácil de conseguir cliente quando você pega por esse lado emocional. Sabes que depois do teu curso de coach, eu fiz 2 cursos de desenvolvimento, né? Uma maratona que eu fiz há 1 ano e meio atrás. E eu fiz um encerramento da palestra do Estética em Nordeste e eu falei das 50 batidas do coração. E eu fiz uma palestra diferente, específica para os profissionais, não era de venda, era bem de comportamento. E o que mais me chamou a atenção foi que no final, uma senhora me veio no stand e ela disse: as tuas palavras hoje salvaram vidas, salvou vidas. Fiquei assim, meu Deus! Isso é, meu Deus do céu. Que forte isso! Quem? Será que eu estava deprimida? O que aconteceu, né? Mas como é que a gente chega numa pessoa, a gente não tem noção do universo, da alma daquela pessoa, né? De repente ela está pronta para fazer uma bobagem, né? Para cometer uma besteira, não digo um suicídio, mas uma coisa muito ruim para si mesma. E a gente tem esse poder, né? De alterar isso. Eu vou além. Você falou que não praticaram suicídio. Eu dei diversas formações de coaches, e geralmente para doutores. Aqui não falando de quem é, só falando da situação, tá? É assustador o número de pessoas, por não se entender emocionalmente, tentam o suicídio. Eu, no primeiro curso de coaching que eu fiquei chocado, porque eu nunca imaginava que aquelas pessoas já tinham tentado tirar da sua vida. Então, tudo aquilo que você pode dar, como você diz aí, que vai transformar a vida de pessoas, faça, amigo. Faça com toda intensidade. Porque vale muito mais uma vida do que um sucesso extraordinário empresarial. E a estética é vida, né? É humano, é toque, é sentimento, é autoestima. Gente, vocês aqui têm a capacidade de transformar pessoas, né? Tenham consciência disso, se transformem um pouquinho vocês e joga isso um pouco para fora que vocês vão ver que vocês vão receber, o universo vai ser tão bom, ele vai devolver tudo em dobro, em triplo. Né, indicação no boca a boca, aquela coisa. É o brilho no olho, né, Diego? Eu falo na empresa, digo, se tu não tem brilho no olho, gente, vocês têm que ter brilho no olho quando vocês falam de vocês, da clínica de vocês. Né? Porque o brilho no olho nada mais é que o sentimento associado à palavra. Né? Um sentimento bom, né? Que isso, e o sentimento chacoalha, né? O coração dá um pulso, são 15 metros, gente. 15 metros o pulso, tá? Do coração. Tá? O pulso eletromagnético, ele alcança 15 metros. Tá? Você consegue contaminar 15 pessoas aqui, né, com o teu sentimento. Olha que informação legal. Você vê que nós temos que gerar sentimentos positivos, né? Claro. Porque a 15 metros eu posso transmitir a pessoas sentimentos bons, né, Cris? Eu tô aqui pensando, a gente vai falando e vai pensando. Há tempos defendo. Cris? Voltou? Aí? Voltou. Agora tá bem. Voltou. Cris? Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Eu tô. Pra mim não cortou. Eu tô. Você tá me ouvindo? Sim, tô. Tá. Querido, há tempos eu defendo, e você é testemunha disso, que primeiro são pessoas. A estética do futuro não está relacionada a patologias, mas está relacionada a pessoas. A patologia, ela vai ser tratada em consequência de um bom tratamento pessoal, entendendo comportamentos, fragilidades, para que então eu corrija essa pessoa como um todo, que eu a ajude a se transformar em uma pessoa melhor. Porque hoje, infelizmente, a estética que é praticada, ela é empírica e ela não pensa num resultado perpétuo. Ela pensa em algo sazonal. A pessoa entra ali e faz um tratamento de algumas sessões, continua a vida dela com os comportamentos errados, com os hábitos errados, e aí a gente não tem uma qualidade de vida. E a partir do momento que a gente começou a se chamar de saúde estética, entra a minha saúde emocional nesse jogo. Olha aí. Se eu não tratar a minha saúde emocional como pilar principal, eu vou ter tratamentos que não são tratamentos reais. São ficções, ou seja, resultados relâmpagos e uma busca insana constante, mas nunca uma transformação, porque a transformação é provada cientificamente. Começa na minha mente. Temos pouco tempo, olha, posso entrar na inteligência emocional? Quer Vai lá, Diego. Não, é que eu fico pensando na inteligência emocional, não é só para tratamentos de gordura, a gente tem irritação de pele, a gente tem alergias, a gente tem, psoríase, tem as doenças psicossomáticas de pele. É tão importante, hidradenite supurativa também altera, né, o emocional, cria as feridas. Quer dizer, é totalmente emocional. E como é que é os pilares agora? Me conta esses 5 pilares para a gente ajudar inteligência emocional, a multiplicar isso.
A inteligência emocional ela se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções, usufruí-las em benefício próprio e aprender também a compreender os sentimentos e o comportamento do seu próximo. O primeiro pilar é conhecer as próprias emoções. Porque como somos seres reativos, se eu não conheço as minhas próprias emoções, eu não sei como controlá-las. Então, o primeiro pilar, aí eu sempre digo, pega uma folha em branco aí, começa a anotar. Inclusive, lá no meu Instagram tem um vídeo completo dos 5 pilares. Se você ficar com dúvida, entra lá e assiste um por um. Foi a última série que eu postei agora. Quando você analisa as suas ações através das suas emoções, você vai entender o que o estímulo traz de ação. Então, peraí. Quando sou ofendido, qual é a minha reação? A minha reação é impossível, eu já vou lá e ofendo de novo. Então, em primeiro momento, eu preciso entender quais são as minhas ações e quais os estímulos faz com que elas sejam desencadeadas, ok? Segundo pilar, esse é o mais fácil, Cris. Eu preciso controlar as minhas emoções. Oh, super! Gente... nós temos que ter em mente que todos nós passamos por momentos estressantes ou nos sentimos ansiosos por algum motivo. Então, controlar as minhas emoções é um exercício. Eu digo que se você tiver a capacidade da pausa, que é algo que a gente não utiliza, é sempre bate pronto, toma cada lá. Se eu tiver a capacidade da pausa, eu sempre parametrizo em 5 minutos. Ah lá, já tem gente praticando. Olha 5 aí, minutos. ó. Mas não é um monte? Eu, antes de ser reativo, eu olho no meu relógio e respiro 5 minutos. Nossa, e aí eu consigo pensar segundos. em todas as alternativas que podem acontecer se eu for reativo àquela emoção. Porém, a informação importante é o seguinte, a sua raiva só dura 1 minuto. Ela só volta a existir se dali 1 minuto você lembrar ela de novo. Então você pode perpetuar essa raiva, se todo minuto eu ficar lembrando da causa. Então, se eu sinto raiva 1 minuto e segundo eu penso no controle da emoção, eu tiro o foco da ação. E em 5 minutos eu consigo reestruturar o meu comportamento. Então eu preciso conhecer a minha emoção e eu preciso controlar a minha emoção. E não existe como eu controlar a minha emoção a não ser eu ter estratégias para que isso aconteça. E aí vai uma dica, essa é a minha estratégia, 5 minutos antes de uma reação. Terceiro pilar, automotivação. Se eu diariamente não praticar a automotivação, as minhas ações serão medianas. E quando eu dependo de fatores externos para me motivar, eu não me ativo. Existe uma grande diferença entre motivação e ativação. Motivação é aquilo que rapidamente é como um vulcão, enche o seu peito de alegria e já se apaga. Automotivação é diferente. É você dar razões para que você persista. É você dar razões para que você ative superpoderes. Então você tem que ter a capacidade de se automotivar diariamente. E ninguém vai fazer isso melhor que você mesmo. Você precisa se autoativar. Empatia. Essa questão do quarto pilar, ela tem que ser praticada diariamente, Cristiano. Eu preciso ter a capacidade de sentir o que o outro sente ou imaginar o que ele sente. Me colocar no lugar dele é muito difícil, porque nós somos seres únicos. Mas eu tenho que ter a capacidade de pensar o porquê ele está agindo daquela forma. E por que ele se sente daquela forma. Com certeza, quando você tiver essa capacidade, a sua ação muda. Porque quando você se coloca de uma forma voluntária no lugar do próximo, você sente a dor dele. Sentindo a dor dele, a sua ação para com ele não será a mesma que você teria de forma impulsiva. Então, sempre, seja com um colaborador, com uma cliente, com um amigo, com seu marido, com a sua empregada, com seus filhos, antes de uma ação, tenha a capacidade de praticar a empatia. Uma vez praticada a empatia com seriedade, as suas ações serão totalmente distintas das ações feitas por você até hoje. Gente, que fantástico. Agora, o quinto pilar, saber se relacionar interpessoalmente. Ele é um ponto-chave porque você é uma pessoa, da mesma maneira que você disse aí, do coração, que emana uma energia até 15 metros, o seu relacionamento, sendo saudável, você é uma pessoa ativadora para as pessoas que estão ao seu redor.
Então, se você consegue praticar um bom convívio, você consegue praticar esse relacionamento interpessoal, você é uma pessoa que contagia as pessoas ao seu redor. Contagiando essas pessoas da maneira correta, você então vai gerar nelas comportamentos motivados. Você vai gerar nelas vida. Então, a inteligência emocional, ela é muito simples de se falar, mas ela é difícil de praticar. Então, você tem que conhecer as suas emoções, você tem que controlar as suas emoções, você tem que se automotivar todos os dias, você tem que ter empatia e você tem que saber se relacionar interpessoalmente. Será que amanhã você vai conseguir ter inteligência emocional? Em alguma situação, sim, em outras, não. Mas o importante é você pegar um papel em branco, colocar esses 5 comportamentos nos lugares que você mais passa todos os dias. E toda vez que você passar, você repete esses comportamentos. E eu vou repetir mais uma vez. Preciso conhecer minhas próprias emoções. Preciso controlar as minhas emoções. Preciso me automotivar. Preciso ter empatia e preciso saber me relacionar interpessoalmente com as pessoas. Eu fazendo isso todos os dias, o meu inconsciente vai gravar. E toda vez que eu for ter um comportamento pertinente a uma dessas regras, eu vou raciocinar sobre elas. E aí eu tenho o direito de escolha. E aí a prática diária vai fazer de você, de mim, de todos nós, Cris, pessoas com a mais profunda inteligência emocional, meu amigo. Olha aí. Então, do briguento pro coaching, viu, gente? Viu, seu Ari? O seu Ari tá aí. Ele passou aí, ô meu pai lindo. É o pai do Diego. Tem um pai maravilhoso, gente. Acabou de entrar aí, Ari Ragonese. Então, gente, dá para se alterar tudo, né? Se o Diego tinha uma fama de briguento, agora ele está transformando comportamentos. Quer dizer, a fragilidade virou a força. Né? Dizem que a lã de ouro, ela está nos espinhos. Né? Que você colhe a lã. Meu Deus do céu. Oi? Voltou? Voltou? Voltou já. Considerações finais, Diego. Assim, ó, se a gente tem esse poder, a gente pode influenciar pessoas, então, os nossos pacientes, os nossos clientes na clínica, não é verdade? Agora dá uma dica aí, como é que eu aplico isso na prática, na clínica de estética? Eu tenho uma proposta, não sei se é possível. No seu grupo só lá não tem nenhum especialista em neurociência acompanhando esse pessoal todo, tem? Não. Então a gente pode desenvolver um projeto ensinando todos esses passos para eles gratuitamente dentro do Projeto Sol. Todas as pessoas que participarem desse projeto vai receber aí toda a orientação de um processo real de coaching de transformação. Então a gente faria isso de forma online e acompanharia todas essas pessoas para ativar nelas os poderes que elas ainda não conhecem. Meu Deus, gente, isso funciona, tá? Isso funciona. Eu vi um colega do Diego, Tony Robbins, né? Aquele coach americano, eu fiz um curso com ele, e ele trouxe os mapas cerebrais, das ondas cerebrais, de como a gente estava triste e uma pessoa motivada. Né? Então, são ondas completamente diferentes e fazem com que a gente tome atitudes completamente diferentes quando você está em outra onda cerebral. Então, isso está comprovado cientificamente. Isso altera o nosso comportamento e vai alterar a sua vida. Né, Diego? Altera vidas, né? Você já transformou algumas aí, né, no seu trabalho. E isso é mágico, Cris. É a maior forma de você reconhecer Deus, o seu poder divino, é você fazendo algo pelo próximo. Que aí você entende o real significado do amor. Legal, meu amigo? É isso? Mais alguma pergunta? Nossa, me dá uma dica prática para as clientes aqui, para finalizar. Uma dica prática. Você vai agora, lembrando, você vai, em primeiro lugar, mandar aquela mensagem que eu pedi para as pessoas, dizendo o quanto elas são importantes. E você vai escrever em um papel o seu dia de amanhã. Porque aquilo que não é programado é difícil de ser vivenciado. Então amanhã você programe um dia totalmente positivo. Hora a hora, do horário que você acorda até a hora que você dorme. Colocando todos os comportamentos que você deseja ter no dia de amanhã. E de hora em hora, abra essa folha e leia todos esses comportamentos. Eu até coloquei uma camiseta hoje aqui, Cris, ó, que diz o seguinte, ó. Sorrindo, você fica melhor. Opa. Porque o sorriso tem a capacidade de fazer uma liberação hormonal tremenda. E você sente uma leveza, uma motivação. Que é tudo fisiologia. Depende de você coordenar ou não.
Então, quando foi a última gargalhada daquelas assim, que você ficou sem ar, hein? Isso aí Eu é fiquei melhor que sem ar. terapia. É. Você riu, riu, riu. Sabe quando dói? Dói tudo. Parece que foi pra academia. Quando dói a barriga. Isso, quando dói a barriga. Gente, essa é a Eu melhor geralmente terapia. dou risada. A minha esposa, ela tem uma fragilidade no pé, né? Ela tem o pé muito pequenininho. Então, assim, dia sim, dia também, ela leva um tombinho. Olha E eu não aí. consigo socorrê-la, porque eu caio na risada. Eu acho engraçado os tombos dela. Meu Deus, Até a avó dela disse que quando a gente teve o primeiro filho, tinha que colocar um paraquedas na criança. Porque ela caía tanto, era perigoso derrubar. Jesus. Coitada da tua esposa, né? Meu Deus. Mas enfim. Então, gente, acho que é isso aí. As dicas para a gente controlar a nossa mente, né? O Diego aqui trouxe várias metodologias para a gente melhorar o nosso dia. Então, vamos programar. Façam a sua agenda agora, nesse dia. O que vocês vão fazer amanhã? Né? Quanto tempo vocês vão atender? Quanto tempo vocês vão estudar? Quanto tempo vocês vão vender? Né? Quanto tempo vocês vão tirar para se organizar o financeiro? Você me bota meia hora, 20 minutos, organizem-se, as ligações, tudo. Eu acho que isso o coronavírus me trouxe de bom, né? Porque agora eu estou com agenda cada hora, cada horário, porque até essa reunião no Whats, né, no Zoom, na plataforma tal, quer dizer, a gente precisa se organizar e fazer o tempo render cada vez mais. Então, gente, eu acho que a mente, ela traz o futuro brilhante. Então, vocês têm o poder da escolha. Lembrem-se sempre disso. A gente pode escolher o sucesso, a gente pode escolher o caminho da vitória, a gente pode escolher o caminho realmente iluminado, né, que é o que vocês merecem. Acho que quem está aqui assistindo é porque está preocupado em se melhorar, né, em ser um profissional melhor. Então, eu digo que são pessoas especiais. Né? Quem está aqui nessa live são pessoas especiais, podiam estar vendo bobagem, vendo outras coisas, mas não. Estão aqui para melhorar. E eu acho que com essas dicas a gente pode fazer outras, né? Porque tem tanto tema, né, Diego? Que a gente pode abordar. A neurociência é rica, ela é rica, ela é rica. Se Né, você em quiser técnicas repetir, de é só marcar venda, o dia. as palavras Sim. corretas, como é que você convence uma pessoa a emagrecer. Espelhamento, a maneira que você consegue criar conexão. Tudo existe regra. O nosso cérebro sempre reconhece tudo de alguma forma. Eu acho que vai interromper a nossa live, porque o tempo está batendo. Deixa eu me despedir, então. Pessoal, gratidão, Cristiano, em primeiro lugar, por ter dividido aí essa uma hora sua comigo. Tenho certeza que, através disso, a gente conseguiu levar uma mensagem para algumas pessoas e eu espero que faça diferença na vida de todas elas. Então, vou bora repetir pro aqui no Projeto Instagram. Sol. Isso, Projeto Sol vai ter lá as dicas. @Diego Ragonese, meu Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, quer alguma orientação de coach, estou à sua disposição. Só você mandar uma mensagem inbox lá. E eu tenho só mais um assunto aqui, que é a live de amanhã. Amanhã é para as mulheres, tá? Gente, a live amanhã eu saí fora da casinha. Eu vou falar sobre saúde sexual feminina, tá? Eu acho que é um tema importante, eu quero que vocês se cuidem, tá? Também nas partes íntimas. Então eu vou estar entrevistando uma ginecologista, né, que vai estar colocando vários tratamentos para as mulheres que estão na menopausa, principalmente, né, quem está chegando, né, síndrome de geniturinária, incontinência urinária. A gente vai abordar vários temas, tudo da área sexual, orgasmo, tudo mais, né? Então, acho que eu quero deixar vocês ainda melhores. Olha só o que eu estou preocupado, gente. Andréia, adoro. Adoro. A Andréia já até fez tratamento com a Tony Dera, que a gente tem uma linha ginecológica, gente. Mas, gente, eu vejo as mulheres assim, ó, dá para explodir, né? Os tratamentos e a qualidade de vida. Então, amanhã meu tema é esse. Hoje, cuidando da mente, amanhã eu vou tratar da vagina e da periquita. É importante tanto, gente. Meu Deus, se a periquita tá infeliz, até o cérebro porque, dessa Cristiano, mulher... se você não tratar, gera traumas, gera bloqueios. Então, bloqueios. até a aparência da genitália, existem estudos, e você sabe disso, que dificulta a vida do casal, porque a mulher tem sofismas, e quando ela trata, ela tem vários desbloqueios. E o marido fica super feliz, né? Porque conhece uma nova versão da sua própria esposa. Então, meninas, amanhã eu vou estar falando disso. Não percam, às 8h33 também. Fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo e obrigado pela audiência. E a você, né, Diego, querido amigo e Gratidão, grande profissional. Então, fiquem com muito Deus. obrigado. Beijo no coração. Gratidão, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.